O empresário foi morto após um procedimento estético. Procedimento esse que a pessoa que realizou nem poderia fazer. E por isso, uma vida foi tirada. Essa é mais uma pessoa de mente sombria que está presente no nosso dia a dia, mas que talvez você nem saiba. E que você vai aprender a identificar a partir desse crime. E aí galera, eu sou o Psiconauta, eu sou psicólogo e eu trago aqui psicologia das tretas da vida, crimes e coisas da vida do dia a dia para você aprender mais sobre a mente humana que é totalmente sombria. Falando sobre o crime em específico, Natália Becker foi indiciada por homicídio doloso após a morte do empresário Henrique Chagas da Silva, de 27 anos, em sua clínica estética. E segundo o companheiro de Henrique, Marcelo Camargo, o empresário não foi alertado sobre os riscos do procedimento. A mulher nem mesmo tinha licença para a realização do procedimento. Ainda foi descoberto que ela aprendeu esse procedimento online. Uma questão levantada nisso tudo é que o ser humano busca uma perfeição estética que muitas vezes não é saudável, né? É uma vaidade sem tamanho tentando se encaixar em algum tipo de padrão de beleza, e a gente viu que isso pode ser perigoso. Mas vamos entender como que se iniciou as investigações, né? A partir de qual momento que se investigou isso. Eu falo que a investigação se inicia a partir do descuido do ego do criminoso. É quando o criminoso se descuida de forma intencional ou sem querer, e aí a gente descobre uma coisa bizarra, né? Bom, essa investigação começou depois da morte, né, ocorrida em sequência decorrida aí do procedimento estético, né? Uma das suspeitas investigadas pela polícia é de que Henrique, que é o empresário, ele pode ter tido algum tipo de reação alérgica a esse tratamento e morrido por um choque anafilático devido ao uso de alguma substância química. E de acordo com o companheiro do paciente, com o Marcelo, né, que é o namorado do Henrique, que foi com o namorado, o marido, para fazer esse procedimento, a Natália, que é a médica, ela não pediu nenhum exame médico anterior para saber se o paciente era alérgico a algum medicamento ou à própria substância ali que seria injetada. E de acordo com o boletim de ocorrência, o empresário passou mal após o procedimento, né? Já tem vídeos aí do marido passando mal, que é uma coisa até chocante, que a mulher chega de uma forma até fria e pergunta: nossa, ele dorme de olho aberto, quando ele já tinha vindo a óbito, né? O marido fala que um pouco antes ele estava conversando com o empresário enquanto ele se recuperava, e ele estava muito trêmulo e dizia estar com dores. Aí o Marcelo fala, né, que após aproximadamente 5 minutos, o Henrique apertou a mão dele e começou a respirar muito forte pela boca. E diante disso ele gritou por socorro, que foi quando a Natália e as funcionárias vieram socorrer o Henrique, que ela pergunta, né, nossa, ele dorme de olho aberto. E a Natália e as funcionárias acionaram o SAMU, que constatou o óbito, né? Isso está no boletim de ocorrência. Algumas observações feitas durante a investigação, algumas informações obtidas. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo, né, o CREMESP, informou por meio de nota que defende que esses procedimentos invasivos, como o peeling de fenol, que foi esse feito, devem ser feitos por médicos, não por esteticistas, por médicos capacitados e treinados para identificar essas eventuais complicações, né? Identificar e tratar eventuais complicações, porque esse tipo de procedimento, de tratamento, ele tem uma repercussão sistêmica, né? Ele afeta muito o sistema nervoso da pessoa, porque o peeling de fenol, ele é cardiotóxico, ele é hepatotóxico e é nefrotóxico, e somente um médico especializado em um ambiente adequado ou em clínica autorizada poderia fazer esse procedimento ali, monitorando os batimentos cardíacos e por aí vai. E também era preciso fazer exames prévios laboratoriais de sangue e exames de eletrocardiograma para ver se a pessoa estaria apta a realizar aquele procedimento sem complicações. E a Prefeitura de São Paulo informou também que a vigilância sanitária fechou e multou esse estúdio, essa clínica de estética da Natália, porque ela não teria autorização para realizar esse peeling de fenol. Antes o local funcionava com permissão para fazer somente tratamentos estéticos, esse é um tratamento médico. E a advogada da influencer, né, a Tatiana Forte, alegou que o fenol é vendido livremente em sites de marketplace, né? E que a defesa não acredita que o peeling tenha sido a causa da morte. A defesa tentou argumentar. Porém, a Anvisa já falou que
O fenol para peeling não pode ser vendido na internet porque é algo perigoso, é algo tóxico, como eu falei, e a Anvisa já está retirando esses anúncios que vende pela internet porque seriam anúncios ilegais. Agora, o que a gente sabe sobre o perfil da vítima, quem que era a vítima desse crime, né? Henrique nasceu e morava em Pirassununga, São Paulo, a mais de 2 horas da capital. Era proprietário da Milxodó, empresa de banho e tosa de pets. Nas redes sociais, Henrique se declarava groomer, como são chamados os profissionais especializados nos cuidados estéticos e de higiene de cães, gatos e aves, geralmente de modelos de exposição. Ele foi certificado por um curso na área em 2019. Tutores de cães cuidados por Henrique manifestaram carinho pelas redes sociais, mandando mensagens como: meus bebês vão sentir falta de você, tio Rick, como homenageou uma das tutoras. E amigos e familiares também deixaram mensagens de luto, né, falando que não acreditava, descanse em paz, por aí vai, né. E o empresário, ele desejava há muitos anos aliviar essas marcas de acne no rosto, e foi aí que ele buscou o estúdio da Natália Becker, né? E aí o Henrique saiu de Pirassununga, no interior de São Paulo, para conhecer a clínica que ele havia encontrado nas redes sociais. Na visita para fazer o procedimento, ele aderiu ao procedimento, né, conhecido como peeling de fenol, e pagou à vista R$ 4.300. E na data do procedimento ele ainda pagou mais 200, ou seja, no total foram 1.500, aliás, R$ 4.500. E aí a gente vê o perfil de uma pessoa que tem um poder aquisitivo bom e que buscava por uma perfeição estética ou reparação de imperfeições estéticas, tem de repente para seguir algum padrão esperado. Enfim, uma pessoa vaidosa que talvez essa vaidade levou ele à morte. Talvez se as pessoas se aceitassem mais com os defeitos que tem, defeitos naquela, né? São coisas comuns da vida, mas que a gente vê esses padrões estéticos de rede social, a gente quer aderir, a gente, o ser humano, né? E acaba acontecendo uma fatalidade que poderia ter sido evitada. Agora, em relação ao criminoso, ao perfil do criminoso, Natália Fabiana de Freitas Antônio, conhecido como Natália Becker, tem 29 anos. Começou a carreira na cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo, fazendo micropigmentação de sobrancelhas. A esteticista se dizia especialista em tratamento para melasma, manchas na pele e rejuvenescimento facial. Ela afirma ser a criadora do protocolo Milan Peel, desenvolvido com produtos naturais e óleos essenciais que tratam a inflamação externa e interna, controlando assim melasma. E de acordo com essa esteticista, ela dizia que é um protocolo seguro, não agressivo e indolor, exclusivo para o tratamento de melasma, sardas e outras melanoses, esse tratamento de peeling de fenol. Natália, ela conta com 332 mil seguidores no Instagram, e no Instagram também ela divulga os resultados com outros pacientes, né, do procedimento, que acabou vitimando aí o Henrique, né, nesse procedimento. Então ela era uma influencer da estética, uma influencer que realizou procedimentos, e ela diz que aprendeu esse procedimento em um curso online. Veja só, um procedimento que é para realização médica, feita por médicos, ela aprendeu online e foi aplicar na clínica de estética dela. Esse curso exige anos de estudo e ela aprendeu online. Segundo um médico dermatologista, ele fala que tem que fazer 6 anos de medicina, mais 3 anos de residência médica e uma prova para ficar apto para fazer o peeling de fenol e tratar as complicações, as possíveis complicações. Mas o que a gente viu foi que ela tentou fazer e aprender online e foi aplicar. Inclusive tem esse vídeo aqui feito pelo Fantástico, né, essa entrevista realizada pelo Fantástico, na qual é perguntada sobre essa certificação que ela tinha para realizar o procedimento. Vamos ver o que ela fala. Dezembro do ano passado. Quais são as substâncias que você usa? É fenol como? Essas coisas eu não quero falar. Por quê? Isso aí eu já dei meu depoimento falando certinho. Não quero mais dar entrevista. A advogada de Natália pediu que essa primeira parte da entrevista não fosse ao ar. E como vocês puderam ver aí, né, a moça perguntou como é que você lidava com o fenol, como que era o fenol. Ela não sabia responder, porque ela aprendeu online. Então ela quis se retirar uma das primeiras perguntas ali sobre todo o tratamento, tudo que gerou essa notícia. A mulher só perguntou o que você fazia com esse fenol. E aí ela já se levantou, foi embora aí porque entrou em parafuso talvez. Mas sobre a criminosa, isso não para por aí as informações que a gente tem sobre ela. O que eu pesquisei e vi aqui, o que achei sobre a Natália, é que ela responde a processo na Justiça do Rio de Janeiro por divulgar sem autorização
imagens adulteradas do rosto de uma paciente, né? A autora da ação é Renilde Soares, que fez um tratamento para remover manchas e alega que o quadro dela só piorou depois do procedimento da Natália. E por meio da sua advogada, essa mulher que é empregada doméstica pede que Natália seja condenada por dano moral e ao pagamento de uma indenização de R$15 mil, além da remoção das imagens em todas as plataformas. E essa moça, a Renilda, ela diz ter procurado a Natália por indicação de uma amiga em maio de 2022 para realizar esse tratamento que prometia remover as manchas da pele pelo preço de R$ 1.650 dividido em 12 vezes. E 2 meses depois, em julho de 2022, a paciente voltou até a clínica da influencer para o acompanhamento, né, pós-estética. E nessa ocasião, a Natália teria dito que seria necessário tirar fotos da Renilda. E pouco mais de um ano depois, em setembro de 2023, a Renilda foi surpreendida por mensagem de uma amiga que dizia que as fotos dela estavam sendo usadas em uma propaganda de creme facial no Marketplace do AliExpress, né, que é também alvo do pedido de indenização. O anúncio estava em inglês, né, o que para a advogada da Renilda sugere que as fotos teriam sido vendidas para a plataforma. E ao entrar no perfil da Natália, na rede social, ela encontrou essas mesmas fotos sendo usadas para divulgar o trabalho dela. Segundo as imagens, né, que ela tinha postado ali, mostravam antes e depois e foram adulteradas para deixar as manchas mais evidentes, mostrando, ó, galera, isso aqui é o antes que ela adulterou e agora o depois. Então ela já manipulou essa coisa toda aí, manipulação de forma covarde. Agora, quanto ao modus operandi, a gente vê ali o prazer do crime, a mente criminosa, como ela agia. A gente vê alguns traços, alguns comportamentos específicos, começando pela consulta prévia, que foi onde tudo começou. Vamos do começo, né? O Marcelo disse que a vítima, o Henrique, né, encontrou a clínica pelas redes sociais e agendou uma consulta cerca de um mês antes desse peeling, no dia 6 de maio. Ele mesmo fala que a mulher era muito diferente pessoalmente do que apresentava nas redes sociais, no Instagram. Pelo que a gente vê aí, realmente, ela na entrevista, ela parece uma mulher diferente do que ela mostrava nas redes sociais. Ou seja, a gente vê já uma manipulação até da própria imagem, né? E na consulta, a Natália se apresentou como esteticista e disse que o tratamento seria superficial, que o fenol usado era mais fraco, e já que essa substância forte só poderia ser aplicada em centro cirúrgico. E essa versão de que se tratava de um procedimento superficial foi reforçada dias antes do peeling pelo Instagram. Ela falou, ó, é um procedimento superficial. E aí, no dia do procedimento, Marcelo chegou na clínica e foi atendido por 3 funcionárias, além da Natália, que alertou o Henrique sobre uma possível queimação e calor na face depois da aplicação do fenol. Esse processo teria durado de 40 a 50 minutos. Depois disso, o namorado entrou na sala e ficou sozinho com o Henrique após a influenciadora sair junto com as funcionárias que estavam limpando o espaço ali, né? E aí a vítima, né, então teria pedido para o Marcelo tirar algumas fotos dos resultados, mas nesse momento, repentinamente, ele segurou o braço do Marcelo com força, arregalou os olhos sem conseguir respirar. E foi nesse momento que o Henrique pediu socorro e entrou na sala uma funcionária e a Natália. O Henrique disse para a polícia que a Natália, ela parecia muito nervosa, sem saber o que fazer, né? Ele disse que ficou claro o desespero dela. Não tinha nenhum aparelho de monitoramento cardíaco ou oxímetro, que mede a oxigenação, né? E a pressão do paciente, do Henrique, não foi medida nem antes nem depois do peeling. E aí o SAMU foi acionado por uma pessoa do estabelecimento vizinho da clínica, né? Era uma loja de estofados. Nem foi a Natália que chamou o SAMU, foi uma loja do lado. E aí, antes da chegada do socorro do SAMU, a Natália, ela ligou para o marido Jorge da Cunha, que foi até o consultório, ajudou com manobra de reanimação, respiração boca a boca, sob orientação dos socorristas do SAMU pelo telefone. E quando o socorro chegou, né, no local, o Marcelo afirma que a Natália, ela já não estava mais lá. A Natália foi embora antes do socorro chegar. Ela teria saído da clínica a pedido do marido, que disse aos socorristas que a esposa havia passado mal e foi levada para um atendimento médico. E aí a equipe do SAMU noticiou a morte do Henrique ainda no local. Então,
Desde então, a Natália sumiu por 2 dias desde o ocorrido, né? E só depois se apresentou à polícia. Quando ela se apresentou, ela deu um depoimento dela, uma entrevista ali, né? Ela disse, abre aspas, eu tô muito triste pelo que ocorreu. Jamais quis prejudicar ninguém. Sinto muito pela família dele. Acabou com a minha vida, isso. Eu jamais tive a intenção de prejudicar ele. Aí, segundo a advogada da Natália, né, ela não se apresentou antes à polícia porque estava muito abalada e chegou a ter uma crise de ansiedade. E a influenciadora entregou à polícia um documento para comprovar que buscou atendimento médico no Hospital da Luz na segunda-feira, logo após saber da morte do Henrique ali, né? Ela soube, passou mal, foi pro hospital, beleza. Sabendo tudo isso, a gente vai para a hipótese diagnóstica, ou seja, o que tem na mente de Natália para cometer esse ato criminoso, porque foi um crime que ela cometeu. Essa inabilidade, essa indiferença com o outro levou à morte desse homem. E a gente tem alguns comportamentos observáveis em Natália. Por exemplo, ela atuava sem habilidade ou tinha uma habilidade superficial em relação ao peeling de fenol. Então isso mostra um descaso com a lei, talvez porque ela queria ganho financeiro a qualquer custo. Ela fazia um procedimento perigoso, né? Era só para médicos fazerem, mas ela resolveu fazer ali porque sim, né? E isso mostra um descaso com o outro e uma falta de empatia, talvez também querendo um ganho financeiro, né? Não só isso, mas ela compartilhou as fotos da moça lá que não gostou do processo, né? Além de alterar a imagem, falar, ó, galera, isso aqui é um antes e depois, olha como ficou ótimo, que mostra uma manipulação. Para quê? Para divulgar o próprio trabalho. Para quê? Para ganhar fama ali e mais sucesso financeiro em relação ao trabalho. Depois da morte, ela fugiu por 2 dias, o que mostra aí uma impulsividade, mas que até é justificável aí, porque ela estava em estado ansioso, né? Ela tentou proteger o ego dela, que estava ansioso, que mostra aí essa impulsividade, mas nesse caso é justificável, um desespero que seria até comum. Uma pessoa que causou a morte de alguém pode entrar em uma pane de ansiedade assim e sumir. Agora, uma coisa muito interessante que ela diz na entrevista é que ela fala muito em primeira pessoa, né? Isso acabou com a minha vida. Eu nunca quis prejudicar, eu nunca quis fazer mal a ninguém. Ela sempre fala sobre ela mesma. Inclusive ela fala, isso acabou com a minha vida. Perceba que ela tá falando que isso acabou com a vida dela. O quê? A morte de uma pessoa, a morte causada por ela. Ela não fala assim, nossa, eu causei uma morte, tô muito arrependida, meu Deus, o que foi que eu fiz? Não, essa morte aqui, galera, acabou com a minha vida. Ou seja, ela voltou o foco para a própria vida dela, um foco no próprio ego. Uma pessoa morreu por causa dela e ela fala que isso acabou com a vida dela. Ela acabou com a vida de alguém, mas ela fala que acabou com a vida dela. E também esse ato dela na entrevista do Fantástico de se retirar ali por não saber responder ou entrar em parafuso, a gente vê uma manobra ali para defender o próprio ego também, porque ela ficou confusa, não sabia o que responder talvez, e melhor defender o ego fugindo ali da situação. O que nos leva a pensar, nossa, tudo que ela faz é para defender o próprio ego, é ganho financeiro, é status, é voltando o foco para si, é tudo sobre ela. O que nos faz pensar, o que nos leva ao diagnóstico de uma psicopata narcisista. É bom que vocês saibam que a palavra psicopata, a palavra em si, ela vem do grego psique, que quer dizer mente ou alma, e pathos, que quer dizer doença ou sofrimento. Então, psicopata seria literalmente doença da mente, sofrimento da alma. E o conceito que a gente tem de psicopatas hoje em dia é aquele psicopata que comete crimes em série, né? E de fato, essas pessoas também são psicopatas, mas têm traços de outros tipos de personalidade. Psicopatas, de forma geral, eles representam risco para a sociedade. Então a gente pode chamar a Natália de uma psicopata com traços narcisistas, porque ela representa risco para a sociedade, e narcisista porque ela tem esse traço de personalidade narcisista, de grandiosidade na fantasia ou no comportamento, essa necessidade de admiração, e também é comum falta de empatia. Então tudo ela volta para o ego dela, para o sucesso dela nas redes sociais, para os ganhos financeiros dela, e volta o foco para ela, o que é comum no narcisista. E também a gente vê traços de transtorno de personalidade antissocial, que seria a psicopatia de uma forma genérica, né? Mas que a gente vê aí um padrão de desrespeito e violação de leis e dos direitos dos outros. São alguns traços que ela tem. Isso juntamente a esse narcisismo que é mais predominante
na personalidade dela, o que nos leva a uma narcisista doente mentalmente, ou seja, uma narcisista psicopata, uma psicopata narcisista, ou seja, uma pessoa que causa sofrimento no meio em que vive na sociedade. Só para dar um diagnóstico diferencial aqui, ou seja, explicar por que não é dado o transtorno de personalidade antissocial, já que ela agia com descaso com as leis, ela cometeu vários crimes, ela não tinha empatia, ela foi fria. Por que não pode ser dado direto o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, que seria essa psicopatia clássica? Porque, segundo o DSM, tem alguns pontos que devem ser observados nesse transtorno. Por exemplo, a presença de pelo menos 3 dos comportamentos antissociais listados nesse tópico. No caso, o DSM fala vários comportamentos de transtorno de personalidade antissocial que, mesmo se ela contemplasse esses comportamentos, também teria que ser observado um padrão persistente do comportamento antissocial desde a adolescência. Ou seja, desde a adolescência ela tinha que ter manifestado esse tipo de comportamento e evidências de transtorno de conduta antes dos 15 anos de idade. Ou seja, se ela não teve esses dois últimos tópicos, esses dois últimos pontos, não dá para falar sobre transtorno de personalidade antissocial de fato. Mas uma pessoa pode ter 2 transtornos de personalidade ali, né, numa pessoa só, que é chamado de comorbidade, quando a pessoa tem um transtorno de personalidade que prevalece e tem traços de algum outro. No caso dela, parece que ela tem traços de uma pessoa narcisista com traços de personalidade antissocial, e por isso que eu digo que ela é uma psicopata narcisista. Agora, em relação à motivação de uma psicopata narcisista, né? Que a motivação sempre revela impulsos inconscientes, desejos ou agressividade que temos dentro de si, todo mundo tem, e criminosos mostram esse seu lado na sociedade. A gente vê essa motivação aparente, consciente, né? Que é basicamente busca por sucesso e reconhecimento financeiro, né? Você bate o olho no caso e fala, é isso. Mas por trás disso tem algumas coisas que são típicas do narcisista. Por exemplo, o sentimento de superioridade e grandiosidade, né? Narcisistas acreditam que eles são superiores aos outros e que merecem o melhor que a vida tem a oferecer. Então eles podem se sentir justificados em cometer crimes para conseguir status, dinheiro que eles acreditam que merece, mesmo que isso envolva desrespeitar leis e normas sociais, como foi esse caso. Tem também a necessidade de admiração e validação, né? Essa necessidade constante de ser admirado, de que os outros validem ela como profissional, por exemplo, pode levar a esses comportamentos destinados a impressionar o outro, né? No caso dela, de postar lá as coisas que, olha gente, olha o procedimento aqui que eu fiz, olha como eu sou uma influencer boa, né? O que pode levar a crimes que resultam em grandes somas de dinheiro ou em posições de prestígio. No caso dela, uma influencer de grande valor e de grande importância no meio da estética. Narcisistas também têm esse sentimento de direito, né? Eles sentem que têm o direito a tratamento especial, a privilégios que outros não têm. E eles podem cometer crimes financeiros ou de status, acreditando que as regras não se aplicam a eles e que eles merecem mais que os outros. Talvez por isso que ela faz esse tratamento de fenol repetidamente. Narcisistas também têm o traço de exploração interpessoal, né? Eles têm essa tendência de explorar o outro para atingir os seus próprios fins. Então eles podem enganar, manipular, roubar de outras pessoas e justificando esses seus atos com a crença de que estão simplesmente obtendo o que eles merecem, como por exemplo você aplicar um negócio que é só para médico, mas não importa, ela só tá fazendo o que ela merece, né? Que é ganhar dinheiro. Isso na mente dela. Narcisistas também têm o traço de falta de empatia. Elas têm dificuldade em reconhecer e se importar com os sentimentos e necessidades do outro. Nessa ausência de empatia, permite que eles cometam crimes sem sentir culpa, remorso. Eles se concentram apenas no próprio objetivo. E basicamente narcisistas também têm inveja e têm muita competitividade, porque eles acreditam que os outros também têm inveja dele. E eles podem cometer crimes para superar essas pessoas que ele acredita que estão invejando eles para manter essa própria posição de ser superior em relação àquelas pessoas. Então, além da motivação principal ali, óbvia, consciente, que é a busca por sucesso, status e dinheiro, tem todas essas motivações inconscientes de uma personalidade narcisista. Esses são os traços de uma pessoa narcisista, traços inclusive
criminosos. Então, basicamente, esse é um caso de alguém que queria ser alguém na vida, alguém importante na vida, e para isso recorreu a meios ilícitos, ilegais, fraudulentos, manipuladores para chegar nisso e, infelizmente, tirou uma outra vida. Ela não parecia querer de fato causar a morte desse homem, até porque uma vez que ela cause a morte de alguém, isso prejudica o ego dela, e narcisistas odeiam ter o próprio ego prejudicado, mas aconteceu por uma irresponsabilidade dela. Ela assumiu a responsabilidade e risco daquele ato e foi indiciada por homicídio doloso por isso, porque ela assumiu o risco de que ela poderia causar a morte da pessoa, mesmo que ela não quisesse, por isso que é doloso. Se fosse intencional seria culposo, mas como ela não teve intenção de matar, mas assumiu o risco, ela sabia que aquilo poderia matar, ela responde por homicídio doloso, e essa é mais uma psicopata do cotidiano. E o ser humano sempre tem esse lado sombrio aqui na mente, aqui ó, um lado sombrio, como vocês estão vendo aqui, o meu lado sombrio, vocês estão vendo aqui. E a mente tem disso, você tem disso, eu tenho disso, essa moça tem disso. É uma coisa que todo ser humano tem e que a gente tem que explorar juntos para aprender sobre e aprender a controlar, senão o mundo vai ficar mais caótico do que já está. Então se inscreva nesse canal para aprender mais sobre e curta para eu saber que você gostou desse conteúdo e que eu devo trazer mais crimes de psicopatas do cotidiano. E até o próximo vídeo sombrio.